Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem? Somos colegas de pós-graduação, né? A gente se vê só pela telinha mesmo, né? Então, a gente já pediu Isso para a aí. Denise aí. A gente quer fazer logo esse encontro ao vivo para todo mundo se conhecer, né? Verdade. Esse negócio que parece que a gente se conhece, mas não se conhece. É meio estranho isso, nessa modernidade. E temos um amigo em comum e tá surgindo alguns processos, alguns projetos com Marcelo Lasmar, viu? Coisa Tô interessantíssima aí. sabendo, tô sabendo. Falei com ele ontem. Inclusive aqui também, entre nós dois, eu e ele, a gente está programando algumas coisas também. E a gente tenta se programar. Eu estava viajando e agora ele vai viajar. Eu falei, pelo amor de Deus, Marcelo, para, que a gente precisa se encontrar. E a gente semana que vem vai parar para sentar, que a gente também tem alguns projetos juntos aí para dar em andamento e vamos ver o que vai dar aí. Ele está vindo para Brasília, o último módulo do curso de colonoscopia hands-on comigo. Ele vai diploma dele com louvor, que ele está fazendo colonoscopia igual gente grande já. Tudo que ele faz é muito bom. É uma das coisas que ele me perturba para a gente começar aqui, é a endoscopia. Vamos começar. Calma, calma. É isso que ele está me estimulando também, é a endoscopia. E eu tentando trazer ele para cá, para a integrativa. Então, acho que essa casadinha aí só sucesso mesmo. Rádia, acho que sem querer eu fiz uma noite árabe, né? Que o colega de antes. Pois é, eu conheço. Você estava fazendo o vídeo com ele agora, também conheço. Também meu colega de Instagram, a gente sempre troca umas ideias. Logo no início ele veio falar comigo, me pediu algumas opiniões, porque ele também estava entrando nesse meio um pouquinho de intestino, né? Ele é aquele proctonato, que a gente sabe como é que é. E aí ele me pediu umas dicas, eu dei algumas opções de curso para ele fazer também. Então é isso, esse meio a gente vai se conhecendo, aí vai trocando umas ideias. Conheço também. Meu amigo de Instagram aqui, de colega. Então pronto. Conta um pouquinho da sua história, da sua formação, se tem uma história legal aí, da parte, né, da forma que você formou. O espaço é seu. Porque agora eu não tenho live depois, então eu tenho tempo. Então, vamos lá. Eu sou formada, sou gastroenterologista. A minha primeira formação é em farmácia bioquímica. Então, logo quando eu saí do colégio, eu fui para farmácia bioquímica. E aí, nesse período, eu acabei achando que era sempre que eu quis mesmo, era medicina. Então, eu fiz medicina na minha segunda faculdade. Sempre muito curiosa nessa parte de saúde, de entender muito o que era. Sempre como é uma boa alimentação. Faço exercício físico desde os meus 18 anos, sem parar. Mesmo nas minhas duas gestações, eu fiz exercício físico até o final, então eu gosto, é uma coisa que é a minha rotina. Não é que gosto, né? Você acaba fazendo aquilo ali uma rotina de exercício, então eu faço isso diariamente, exercício físico. E tive essa ideia de alimentação, sempre fui muito curiosa. Na faculdade, eu comecei a seguir umas pessoas que falavam disso, que me interessava muito. E aí eu falei, eu não quero ser uma médica tradicional. Eu quero isso aí. Tem coisa a mais que eu posso entender. Foi quando eu entrei no mundo da gastro e não tem nada mais, eu acho, hoje, do importante aqui, puxando sardinha para o meu lado, né? Do que a gastro, porque tudo gira em torno do nosso sistema digestivo, tudo gira em torno do nosso intestino. Então, foi quando eu comecei mais ainda a me empolgar em estudar intestino, né, dentro já da minha área mesmo. E aí eu vi que ali tinha um mundo e tem um mundo a ser estudado. E aí eu comecei a me empolgar e comecei a estudar muito sobre isso. Fiz vários cursos, fiz em São Paulo modulação intestinal. A gente precisa entender de intestino e hormônio. A gente precisa entender que a tireoide está completamente ligada ao intestino. Preciso entender que os ovários, a progesterona atua na vesícula. Então, é muito mais complexo a gente achar que vai tratar azia, refluxo com IBP e que vai resolver todo o problema, que eu vou dar óleo mineral ou laxante, fibra, para a pessoa ir no banheiro. É muito mais complexo do que isso. Eu tenho que entender que metais pesados estão associados a tudo isso. Então, você, você dentro desse meio também entende que a gente engloba tudo. E aí eu comecei a estudar e tento estudar muito, né? Até meu marido às vezes fala, dá uma parada, né? Para, porque todo mundo dormia, eu fico ali estudando, tu também é assim, a gente já trocou ideia. Enfim, e é isso, cada vez que a gente estuda,
e eu quero estudar cada vez mais para entender. A gente tem ótimos resultados no consultório. Eu pego muito paciente que chega e fala, doutora, a senhora é minha última opção. Até às vezes eu falo, não fala isso, né? Porque até assusta, uma responsabilidade muito grande que você pega. Mas eu já rodei em tudo, eu já tomei todos os nomes de omeprazol, esomeprazol, cada um dá um nome diferente e não saio disso. Eu já tomei todos os relaxantes possíveis e não melhoro. Então, a senhora é minha última opção. Aí eu falo, ai meu Deus, que responsabilidade é essa? Mas é isso, a gente vê ótimos resultados, né? É desafiador. Todo paciente, para mim, é desafiador, porque não pego casos normais, assim, né? Você também pega isso. É normalmente pacientes que já foram muito remexidos, que já tomaram muitas medicações e que chegam para mim que eu vou ter que organizar tudo isso. E dá um trabalho muito grande. O corpo é muito complexo, né? E a gente vai, assim, fazendo. E cada vez que eu vejo bons resultados, isso vai estimulando. E assim a gente vai seguindo. Excelente. Então, assim, não podia ter escolhido alguém melhor para falar desse tema, praticamente inédito, com roupagem integrativa, né? Mas só para terminar a sua apresentação, uma mulher bonita dessa tem uma irmã gêmea ainda, que também é Bem, médica, ela também é da integrativa. tá na integrativa, ela faz residência de GO. E aí, quando ela entrou na residência, eu falei, olha só, eu meio que dei uma ideia para ela fazer GO, que era uma das coisas que eu também tinha vontade de fazer. E aí eu falei, ó, você vai fazer GO, mas você não vai fazer GO normal. Falei, você vai fazer GO integrativa. Então, tudo que eu fiz e mais um pouco, eu comecei a estimular, fui dando dicas e ela começou a estudar. Ela tá mais pirada do que eu, pra você ter noção. Que antes a pirada era eu da família, sabe? Que queria estudar isso, só falava de inflamação, só falava de intestino. Aí ela dizia, lá vem falar de intestino. Lá vem falar de inflamação. Era assim. Agora tá mais pirada do que eu. Então, quer estudar tudo, quer ler tudo, todos os cursos. Ela tá fazendo 3 cursos ao mesmo tempo. E no último período da residência, no último módulo da residência, eu falei assim, ó, ela falou, o que eu faço? Eu quero fazer mais isso, eu quero fazer mais isso. Eu falei, é assim que a gente fica. Quando é picado pelos estudos da integrativa, você fica... E agora ela tá falando a mesma língua que eu, a gente troca ideia. Às vezes eu ligo para ela e falo, tô com um paciente assim, o que é que tu me indica fazer? E a gente tá, eu tô adorando ter ela do meu lado, falando a mesma, tá tendo a mesma comunicação que a minha, e vai ter ela do meu lado, então pacientes com SOP, endometriose, que eu trato, mas que eu precisaria com certeza de uma ginecologista integrativa do meu lado, né, que tivesse esse olhar mais holístico da coisa. E aí agora eu tô terminando, só esperando ela terminar a residência, e a gente vai juntas aí tocar o barco. Maravilha. Então vamos lá. O que Vamos você lá. preparou aí? O que é esteatose hepática? Você tem muito isso no seu consultório? Como é que está a incidência dessa patologia? Pois é, né, Euripides? Ao mesmo tempo, é muito comum e é assustador. Tudo bem que eu tenho, né, uma amostra viciada, porque cai muito isso no meu consultório, pela gastro, não tem como. Mas eu acho que qualquer médico hoje tem que ter noção do que é esteatose hepática, né? Você leva todos os seus exames para os médicos e acaba, como eu falei hoje, negligenciando um pouco. Ah, é só uma gordura leve. Ah, faça exercício físico, melhora a sua alimentação, vai melhorar. E a gente sabe que não é assim. Claro que isso é o básico, né? Que a gente tem que falar para o paciente, mas é muito mais profundo, muito mais intenso do que a gente achar que é uma leve gordura no fígado. E não é. É uma síndrome metabólica que veio aumentando das décadas para cá, dos anos 80 para cá, associado à obesidade, associado a diabetes, associado a esse mundo moderno, a essa alimentação completamente errada, desequilibrada, sedentarismo, estresse. Então, eu vou somando todo esse processo inflamatório no corpo que me combina a uma alteração grave no fígado. Isso é grave. Então, quando eu olho um fígado, mesmo com gordura leve, eu tenho que pensar que o fígado cronicamente vai me levar a riscos aumentados de cirrose. E nos Estados Unidos é a segunda causa de transplante hepático por gordura no fígado. Então, eu pego pacientes novos, 38, eu já peguei 52 anos, com cirrose hepática. E quando a gente faz toda a anamnese, tira todos os diagnósticos de exclusão, né, de hepatites virais, enfim, de outras doenças autoimunes, eu vou cair na história que ele tinha gordura no fígado há muitos anos.
E é triste, porque às vezes já chega para mim com cirrose, todo edemaciado, varizes de esôfago, e eu não tenho mais o que fazer muito por isso, né? Se a gente tivesse tentado isso, se ele não tivesse ouvido falar, que eu já peguei paciente e falei, não, doutora, é porque me disseram que era só uma gordurinha no fígado, que eu tinha que tratar. Mas como não dói, então o fígado normalmente ele não dói. Então isso é o primeiro alerta que eu quero deixar aqui. Ah, doutora, eu não sinto nada no meu fígado. Então o paciente está com enzimas hepáticas alteradas e ele não sente nada. Então acho que está tudo certo. E como uma leve gastrite ou aquele nervoso dá dor de estômago, o paciente se preocupa com o estômago. Então muitas vezes ele vem para mim porque está com uma dor, eu pego uma gastrite neumatosa de antro, né, leve de antro, e o fígado da esteatose grau 3. É a enzima hepática alterada e o paciente não está sentindo nada. Né? Então, eu falo assim, ó, eu me preocupo muito mais com o que está silencioso do que o que está gritando aqui na minha frente, que é o seu estômago. O estômago é a porta de entrada de tudo. Eu falo que ele é a galinha escandalosa do corpo. Então, tudo ele reclama. Entrou ali qualquer coisa, ele dá logo o alerta que não está legal. E o fígado, que é um órgão nobre, não. Ele vai ficar ali sendo inflamado, né? E eu vou cronicamente levar alterações com riscos elevadíssimos, né? A gente já sabe que a esteatose hepática está ligada a doenças cardiovasculares, está ligada a neoplasias, principalmente também associado a adenomas e riscos de pólipos intestinais. Tá? Vários estudos já mostram essa ligação do aumento de câncer de intestino com gordura no fígado, pelo processo eixo intestino-fígado, que eu vou já comentar aqui um pouquinho. Então, tá tudo muito ligado. Então, não é uma simples gordura no fígado. E aí eu vou pro primeiro ponto, né? Da onde está vindo essa gordura no fígado? A gordura no fígado, ela é, ela é uma união de fatores. Já deve ter ouvido isso, Rádio. Então, eu tenho que diminuir a gordura, então, que eu estou comendo? É por isso que ela está indo para o meu fígado? Como é que é isso? Conto isso todo dia. Então, assim, aqueles percalços da medicina que a gente costuma dizer que é meio controverso, então eu como gordura e não tenho gordura, não. Para começar, a gente vai tirar o primeiro mito, né, da história. Gordura é fundamental para o corpo. Quero que vocês entendam isso. Gordura faz parte de baía de mielina, produção de hormônios. O intestino só funciona à base de gorduras. Não sei se vocês sabem disso, não é só fibra, não. Eu preciso de gorduras saudáveis dentro do intestino. Então, eu preciso do azeite, eu preciso do ômega 3, eu preciso do abacate, eu preciso da gordura dos alimentos, da carne, da proteína. Eu preciso desses alimentos dentro do abacate para que eu faça um metabolismo de colesterol, de produção de vários hormônios. Tudo eu preciso de gordura, né? Então, primeiro mito, o problema não são os alimentos gordurosos. O que está mais ligado à esteatose hepática, com certeza, é o aumento de produtos industrializados com açúcar, né? Então, são alimentos com glicose e frutose. Eu vou já explicar a diferença dos dois. Então, eu tenho uma diferença muito grande de alimentos gordurosos para alimentos industrializados com açúcar. E essa é a diferença, tá? Então, às vezes eu pego o paciente que fala assim, não, doutora, eu tirei tudo, só tô comendo agora aquela tapioquinha, sem nada, eu não coloco nada, nem manteiga eu coloco. Aí eu, ai, meu Deus, nem manteiga ela coloca, com medo da gordura da manteiga, mas tá comendo a massa, tá? Então, doutora, eu não tô comendo nada, assim, só o pão integral. O que tem o pão integral? Tem massa, do mesmo jeito. Então, fala, se você quiser comer a fibra, coma a fibra fora do pão, eu não preciso do pão para levar isso para dentro. Você tá entendendo? Então, a pessoa acha que tá comendo ali aquele nome mais arrumado para colocar a mesma quantidade de açúcar para dentro. Então, eu preciso tirar a resistência à insulina desse paciente. Que eu falo assim, paciente, é triglicerídeo, gordura no fígado, é o acúmulo de triglicerídeo no fígado, certo? Esse triglicerídeo vem do açúcar. Então, eu costumo brincar que é a banha do açúcar. Sabe a gordura que vai virar... O açúcar que vai virar gordura, isso é gordura no fígado. É o excesso de triglicerídeo visceral que acontece por conta do excesso de açúcar na alimentação, não de gordura. Certo? Excelente, excelente. E a questão dos alimentos industrializados, que eles são hiperpalatáveis, porque eles são altos em carboidratos e altos em gorduras ruins. Aí, o que o fígado também entende? Que carboidrato em excesso tem que ser metabolizado logo. E aí ele
deixa para escanteio aquela gordura para mexer nela depois. Isso também pode aumentar a gordura no fígado. Outro mecanismo, vamos falar assim. Sim, sim. O que que acontece? Vamos lá, qual é a diferença? A gente tem dois tipos de açúcar, a glicose e a frutose. Vou dar uma explicação aqui. A glicose é que a gente encontra em todos os alimentos, no arroz, isso é a glicose. E o corpo, ele utiliza a glicose para energia. Então, eu tenho receptor de glicose no corpo inteiro, principalmente no músculo. Então, precisa, primeira coisa, mandar o paciente fazer exercício resistido, de musculação. Não, doutora, eu só estou fazendo minha caminhadinha. Eu preciso que faça exercício de musculação. Aonde eu estimulo o receptor de glicose é no músculo. E quanto mais a gente envelhece, mais eu perco massa muscular. Então, eu preciso que o paciente faça exercício resistido. Ah, doutora, depois eu quero dançar, eu quero correr, eu quero nadar. Ótimo. O aeróbico tem que estar associado, mas eu preciso de exercício de musculação, que é o mais chato, mas é o mais indicado para esse caso. Para pacientes diabéticos, precisa aumentar a massa muscular desse paciente. Então, eu tenho receptor de glicose no corpo inteiro. Aí, eu como a glicose, eu utilizo, 80% vai para a fonte de energia, né? Quando eu consumo ele num equilíbrio, 20% vai para o fígado. Esse 20% vai se formar piruvato, vai formar acetato. É o acetato que faz um mecanismo chamado lipogênese de novo, que é a formação de gordura no fígado. Mas, ó, é 20% da glicose que vai se transformar nisso, tá? Quando eu como a frutose, o que é a frutose? Frutose é o açúcar da fruta. Mas, assim, o problema é comer a fruta? Não. No início do século, a gente tinha mais ou menos um consumo de 15 gramas de frutose no dia a dia. Hoje está na média de 70 a 75, em alguns casos até 100 gramas de frutose diariamente. O que é isso? A gente começou a comer mais fruta? Claro que não, né? A gente não começou a comer mais fruta. Não é isso que vai dar gordura no fígado. O que dá gordura no fígado é o excesso da frutose nos alimentos industrializados. Então, a frutose ela é muito mais barata, ela é muito mais doce do que a glicose, ela faz a crocância do alimento, então ela deixa o alimento mais tempo de prateleira. Então, tudo isso eles perceberam que a frutose faz, e eles acharam isso, a indústria alimentícia achou isso o máximo. Então, eles começaram a colocar excesso de frutose, xarope de milho, dentro dos alimentos industrializados, para que eles dessem toda essa palatabilidade, fossem mais baratos, tá? E aí o alimento é crocante, é gostoso, aquela bolachinha fica mais gostosa, né? Tem um estímulo palatável muito maior do que a glicose. Então, eles injetaram glicose no alimento. E é o que a gente come todo dia, não é fruta, é o alimento industrializado, normalmente. Esse é o grande problema. Que está presente no pão, que está presente nas bolachas, nos biscoitos, nos sorvetes, em tudo tem frutose. Tá? Os alimentos industrializados têm frutose. E o que acontece com a frutose? A gente não utiliza a frutose como fonte de energia. A frutose, quando ela entra pelo fígado através do GLUT5, eu tenho direta absorção e vai direto cair no fígado. E essa vai formar citrato, e o citrato faz muita esse mecanismo de lipogênese de novo, que é esse mecanismo de produção de lipídios, tá? Que vai se transformar depois em triglicerídeo. Então, a frutose, ela estimula demais a lipogênese de novo, diferente da glicose. Então, uma pessoa que come um arroz, vamos lá, o japonês, que comia o arroz, né, na época, por que o japonês come arroz e não engorda? Porque ele come uma quantidade pequena, claro, e ele utiliza a glicose do arroz como fonte de energia, né? Não são pessoas sedentárias, enfim. Eu pego essa frutose, que é riquíssimo, que eu não vou usar ela como energia, que não vai servir para nada dentro do meu corpo. Vou cair direto no meu fígado, vai formar citrato e vai formar lipídios. Então, esse é um mecanismo diferente de frutose e de glicose. São completamente diferentes. A frutose é muito maléfica para o corpo. Não é uma fruta. É, como eu falei, são os produtos industrializados que acaba acontecendo isso. Pronto. Esse é o mecanismo. E isso aí tem uma outra lenda urbana, entre aspas, aí na nutrição, né? Da questão do ácido úrico para gota, né? Vamos falar assim. Mas o pessoal tem que entender que o mecanismo é mais ou menos o mesmo. É glicose em excesso que está virando ácido úrico. Não é a proteína, não é a carne. O pessoal tem que parar de pegar mecanismos e entender mesmo a fisiologia. Né?
Hoje eu peguei uma paciente com... Eu não tinha o exame de ultrassom dela, eu peguei ela com um ácido úrico de 7,5. Ela falou, mas ninguém nunca me falou que o ácido úrico estava alto. Aí ela falou, o que eu tenho que tomar remédio para ácido úrico, parar de comer carne? Eu falei, não, você tem que olhar o seu fígado. Você tem que olhar o excesso de frutose que está comendo. Né? E a gente sabe que o ácido úrico, ele inibe óxido nítrico, que é um vasodilatador, então aumenta mais o risco ainda de hipertensão. Então, se eu já tenho um problema de risco cardiovascular por si só pela gordura no fígado, eu pioro ainda quando eu aumento o ácido úrico, porque aumenta o risco de hipertensão. Então, olha, é muito mais complexo do que... O ácido úrico é um fator inflamatório, é um dos parâmetros inflamatórios que eu vejo do fígado e do corpo. E não adianta eu tomar remédio para baixar o colesterol. Eu tenho que tratar a causa, eu tenho que ir na célula, eu tenho que ir na energia, na produção de ATP desse paciente para entender que ele está inflamado quando o ácido úrico dele está alto. Ácido úrico tem a ver, assim como a ferritina, a ver com inflamação hepática, totalmente. Então não adianta tomar os remedinhos para baixar ácido úrico, não. A gente tem que ir na base do problema. É muito mais complexo do que isso. E o pessoal tem que entender também que tudo tem um porquê. Que o ácido úrico, ele também é um potente antioxidante. Então, ele está subindo para tentar compensar algumas coisas que estão erradas ali também, né? Para tentar te desinflamar. O corpo tem esses mecanismos de feedback que uma hora a casa cai, que é aí que vem as doenças, né? Mas seu corpo está lutando. Vamos lá, vamos ajudar nosso corpo, né, Rádia? Vai ajudar o nosso corpo. E aí é quando eu pego essas aberrações alimentares, o que eu queria falar muito aqui, assim, que eu acho que de mais de prática possível, é o que eu faço para ajeitar o meu corpo dessas coisas alimentares. Então, quando o paciente chega, às vezes, com uma dieta, eu puxo logo a dieta. Falei, deixa eu ver sua dieta. Primeira coisa que eu quero ver. Né? Quando já passou, às vezes, até mesmo por um profissional, enfim, eu preciso olhar. Porque tem lá o famoso pão integral, que é pão. Então, olha só, gente. Quando eu coloco pão integral, aí tem trigo, tá? Além do processo inflamatório, que depois a gente faz uma live só para falar sobre alimentos inflamatórios, que eu também adoro falar. Então, além do processo inflamatório que o glúten tem, que a gente deixa isso aí um pouquinho à parte, eu tenho o trigo, eu tenho a massa. Então, eu diminuí, quando eu coloco a palavra integral, eu diminuí o índice glicêmico, que é a corrida do açúcar no sangue. Mas eu não diminuí a carga glicêmica. Então, aquele pão que tem massa, ele vai entrar dentro do corpo, tá? Quando eu como a tapioca, ela vai entrar como forma de glicose dentro do meu corpo. Então, quando eu coloco a manteiga, eu pelo menos ainda tenho uma fonte de gordura aí. Quando eu coloco um queijo, eu pelo menos ainda tenho uma fonte de gordura. E é o queijo amarelo que tem fonte de gordura. Não é o queijo branco. Então, a gente pega com a dieta pão integral e queijo branco. Né? Aí o negócio desanda mais ainda. E aí eu pego o tal do leite desnatado. Deixa eu explicar leite desnatado, que eu explico isso todo dia no meu consultório. Quando o leite desnatado, a palavra desnatado, ele quer dizer que ele tirou a gordura do leite, certo? Num copo de 180 ml que tem lá no frascozinho do leite, eu tenho 10 gramas de açúcar. No leite, eu tenho 10 gramas de açúcar. E aí o meu diabético, né, meu paciente diabético, vai lá e ele tá tomando leite desnatado. O que é leite desnatado? Eu tirei a gordura do leite. Eu acabei de falar aqui que a gordura é fantástica. E eu preciso da gordura do leite. Aí vai ficar o que dentro do leite desnatado? O açúcar. Aquela gordura que ainda ajuda em alguma coisa do leite vai ficar açúcar. Então o paciente está comendo pão integral com queijo branco e leite desnatado. Ele está comendo açúcar em todas as porções da alimentação dele. Então leite desnatado, gente, tem a mesma quantidade de açúcar, que é o meu grande problema. Então, é para tirar tudo e modificar a dieta. Não é para colocar nomes arrumados, né, sobrenomes no alimento que não é bom, para dizer que ele está menos pior. Então, é o pão integral, é a bolacha integral, é o leite desnatado. Então, são nomes que as pessoas vão procurando. É o diet, é o peito de presunto, é o peito de peru, altamente inflamatório, embutido, alimento altamente industrializado, mas a palavra lá tá light. Então, é peito de peru light. Isso não existe. A gente não tem que modificar nomes para a base do problema continuar sendo o mesmo. Você entendeu? Então, eu pego isso todo dia do paciente. Vamos lá, cadê os tubérculos? Vamos lá, cadê a gordura? Cadê a proteína da sua alimentação? Ou então, o paciente já chega assim, não, doutor, agora eu tô fit. Aí eu, você é o fit, assim, já até me assusta. Eu, diga, como é o fit? Eu tirei tudo de pão. Já vi que o pão inflama, pão não é legal. Legal. Mas aí, doutora, agora eu só como aquela tapioquinha pequenininha, sem nada dentro. Não tem nada na minha tapioca. É só aquela... Então,
paciente, ele tira uma massa por outra. Entendeu? Ele fala, mas não pode comer. Eu falei, não, uma tapioca tem de 2 a 3 vezes mais açúcar do que um pão, dependendo do tamanho da tapioca. Então você tirou uma massa e colocou outra, não adiantou nada. E a pessoa tá com medo da manteiga, que estimula a butirato, inclusive, né? É até melhor a manteiga. Alimentos a gente vai falar depois, vamos fazer uma live só para falar de alimentação, de alimentos bons. Inclusive, a manteiga está dentro desses alimentos que estimulam o butirato. Então, eu não posso ter medo dos alimentos gordurosos, eu tenho que ter medo dos alimentos que são altamente cheios de açúcar e frutose. Então, aquele alimento que tem xarope de milho, maltodextrina, dextrina, são os nomes arrumados também que você olha lá no rótulo e você vai ver que ali está carregado de frutose, que é ainda pior do que a glicose. O mel tem frutose, tá? O mel também. Às vezes as coisas são adoçadas com mel. Enfim, é isso. Então pronto, ficou muito bem explicado. O pessoal não entendeu aí que o problema é excesso de carboidrato, né? Que tem muitos estudos já mostrando que não é moda, gente. Dieta low carb não é moda, tá? Não. Aquela terapêutica, é terapêutica para diabetes, é terapêutica para esteatose. Tem estudos mostrando aí que 2, 3 semanas de low carb melhorou, reverteu esteatose hepática. Então o pessoal tem que cair essa ficha e parar. Não é modismo. Eu escuto isso na minha pós de nutrologia, que eu fico até triste. Porque a gente tem que fazer o curso, né? E... Tem umas coisas que a gente ouve por aqui, né? Sai pelo mesmo lado, nem entra pro outro lado, não. Eu saio por aqui, assim. É mais ou menos isso aí. Pronto. Falando mal do óleo de coco, de um jeito assim, que eu falei, Jesus, aí você finge demência e continua na aula, né? Para não causar muita briga. E eu fingi muita demência estudando minhas provas, sabe assim, eu fingi muito. Falei, eu aprendo para a prova e tiro para a minha vida, sabe? Porque é completamente diferente do que a gente vê no dia a dia. As pessoas com medo de gordura, as pessoas com medo de proteína, as pessoas com medo da proteína animal, né? A gente tem muito isso, infelizmente. A gente tem muito medo das pessoas por comerem ovo, sabe? Ah, vai aumentar o meu colesterol, o ovo. Gente, isso aí já caiu por terra e quem fala isso, meu Deus. E aí eu pego o paciente e falo, nossa, doutora, mas o colega falou que eu tinha que comer pão integral e leite desnatado. E que eu tinha que ter medo do café, não do leite, sabe? Então, aí vamos esquecer tudo que você ouviu, vamos tentar um novo tratamento aqui, uma nova estratégia para você me dizer como é que você fica. Vamos tentar mudar isso aqui, vamos diminuir esse excesso de carboidrato da sua alimentação, vamos fazer exercício físico. Então, assim, aquele paciente que já sabe a minha linha de tratamento, eu costumo sempre falar assim, se ele está me procurando é porque ele quer mudar. Então, eu não vou ficar jogando um monte de palavra para que ele feche a porta do meu consultório e não faça nada do que eu falei. Não adiantou ele pagar uma consulta, ele fazer exames, né? E achar que a solução do problema dele vai estar em tomar cápsula. Então, ele está com gordura no fígado, ele vai tomar um monte de remédio. Ele está com deficiências nutricionais, ele vai tomar um monte de suplemento. Se ele não tratar, o básico, que ele causou. Se ele não dormir, se ele não comer bem, se ele não gerenciar o estresse, eu sempre falo isso, ninguém acaba o estresse, a gente está numa vida muito louca, mas a gente aprende a gerenciar, tem formas de gerenciamento, tem terapias, tem meditação, enfim. Eu tenho que ajeitar com o todo do paciente. Então, se ele veio me buscar, a primeira coisa que ele tem que entender é, eu vou fazer mudança de vida dele. Eu vou fazer mudar os hábitos dele. Porque se for para lá, para escutar tudo que eu tenho para falar e não mudar, perdeu tempo. Perdeu tempo. Porque comigo ele vai escutar tudo que ele não escutou, ou que ele escutou meia boca em outros colegas, enfim, em outros tratamentos, e que hoje eu vou tentar mudar todo o estilo dele, da hora que dorme à hora que acorda. Inclusive a alimentação, que é tudo que a gente tem. A máquina do corpo só funciona com o alimento, né? Qual é o alimento? É o combustível. Então, eu costumo falar, se o combustível tá sujo, né? Se a gasolina do corpo tá suja, a gente vai andando e guiçando. O carro vai andando, mas vai... É o que eu pego no meu dia a dia. A pessoa tá vivendo e sobrevivendo. Cheio de mazelas, cheio de queixas, poliqueixosos, não tem qualidade de vida. Enfim, e tá tudo associado a uma péssima alimentação, uma péssima noite de sono, um sedentarismo enorme, a um estresse enorme. Enfim, a gente vai ter que pegar esses pacientes e tentar modificar todo o estilo de vida dele. E isso não é fácil, claro que não é. Maravilha, maravilha. É muito bom, né? Quando igual o nosso grupo da pós lá, todo mundo fala a mesma língua, a gente se sente acolhido, né? Porque é isso aí. É isso a aí. gente fica meio bichinho do mato, mas é isso é aí. muito.
Eu adoro, assim, quando eu tô conversando com a minha irmã, que eu troco uma ideia com ela, eu falo, ai meu Deus, finalmente eu tenho alguém para trocar uma ideia comigo. Parece que a gente não se sente assim, né? É tão um peixe fora d'água, de tanto que a gente vê. Enfim, é umas coisas assim, umas aberrações no dia a dia, né? E a gente vai tentando arrumar a casa. Mas a gordura no fígado está completamente ligada à cirrose. É uma inflamação crônica no fígado. Então, eu tenho que ter muito, muito cuidado com isso. Aumenta o risco de câncer, né, no fígado. O carcinoma hepatocelular está altamente ligado ao aumento do índice de gordura no fígado na atualidade. Então, eu tenho que ter esse cuidado com o fígado. O fígado é o filtro do corpo. Eu falo ao meu paciente, tudo que você come, todo medicamento que você toma, passa pelo fígado. Então, ali é o filtro do corpo. Como é que você vai filtrar o seu metabolismo se o filtro do corpo está entupido? Como é que você vai fazer uma coisa se o fígado já está pedindo socorro? Então, eu primeiro tenho que limpar o fígado para eu suplementar você. Eu primeiro tenho que desinflamar você para que eu consiga colocar um hormônio para dentro. Hormônios também são metabolizados no fígado. E como é que eu vou passar uma parte hormonal? Às vezes o paciente chega, eu tô com hormônio baixo, e realmente tem queixa disso, que faz parte também da gente arrumar um pouquinho essa parte. Eu também entendi um pouco, eu entendo também de hormônio, fiz essa parte hormonal. Como é que eu vou ajeitar isso se eu mal desinflamei o fígado desse paciente? Então, às vezes, os pacientes querem pular a etapa e não vão fazer o básico, que é limpar o fígado. E aí, outro dado que eu quero deixar aqui, o álcool. Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre álcool. Apesar de a gente estar falando de esteatose hepática não alcoólica. Mas o álcool, ele tem o mesmo mecanismo da frutose, tá? O álcool, ele vai metabolizar diretamente no fígado. Além dele formar acetaldeído, que já é um componente altamente tóxico para o fígado, ele produz muito citrato. Foi aquilo que eu comentei, que o citrato ele estimula a lipogênese de novo. Então, o álcool também estimula a produção de gordura dentro do fígado. Aí eu pego aquele paciente que come mal e ainda pego o paciente que bebe. Aí, olha a junção que eu fiz dentro do fígado. Olha o quanto inflamado e o quanto machucado tá esse fígado. O paciente come, bebendo e ainda come os snacks, né? A bolachinha tá do lado, vai abrir lá o pacotinho e tá comendo, ainda tá comendo os snacks cheios de frutose. E eu tenho dois problemas. O paciente que bebe e o paciente que come mal, com gordura visceral. Então, eu vou somando muitos problemas, eu vou inflamando o paciente muito mal. Então, às vezes, eu pego pacientes que, infelizmente, estão dando suco pro filho. Gente, deem a fruta pro filho de vocês, tá? Fruta é um alimento funcional. Então, ali eu tenho vitamina, ali eu tenho água, ali eu tenho fibra. Eu tenho todo um complexo alimentar que é uma fruta. Então, eu estou comendo uma laranja, eu estou comendo uma manga. Eu não estou espremendo a frutose e dando para o meu filho 3, 4 laranjas num copo de suco. Que essa frutose não tem o que fazer no corpo, vai lá para o fígado. Esse o metabolismo. Aí o paciente fala, não, eu dou para o meu filho aquele suco tinto integral. Aquilo ali é riquíssimo em açúcar. Você está dando o mesmo metabolismo do álcool para o seu filho. A diferença é que o álcool faz a embriaguez. 20% do álcool vai para a parte do intestino e cérebro, que é onde dá embriaguez. Mas metabolicamente, os dois, tanto a frutose, tanto o álcool, vai ser metabolizado no fígado e vai produzir gordura hepática. Então, eu pego o paciente que está tomando suco demais, além de estar errado por estar tomando na hora da alimentação. Então, eu pego o paciente e falo, não, doutora, eu não posso tomar suco. Eu falei assim, vamos lá. Eu não quero que você tome suco na hora de mastigar do alimento. Que horas que vai entrar o suco na sua alimentação? No meio da tarde, por exemplo? Você vai no meio da tarde comer uma fruta. Não tomar suco. Que horas o suco tem espaço na sua dieta? Nenhuma hora. Eu não quero ele na sua alimentação que prejudica a sua digestão. Aí vai tomar ele sozinho no meio da manhã? Não, você vai pegar aquela frutinha e vai comer, não vai tomar suco. Então, suco não cabe numa dieta saudável. Suco não entra numa coisa que é saudável. Entendeu? Então, coma-se a fruta, não beba suco. Esse é aí a frutose e a frutose e o álcool têm o mesmo metabolismo. Quem estuda muito sobre isso, sobre frutose, é um pesquisador da Califórnia, Robert Lance. Ele tem vários livros falando sobre isso e ele cita no livro dele, inclusive, essa ligação da frutose com o álcool. Então, a gente acha que está cuidando do filho, aí vamos lá. Ah, não, é suco natural, já é péssimo. Mas o que a gente vê a criança tomando suco de caixinha? Que aí que aumentou a frutose mesmo para aquele alimento ficar durando na prateleira,
para aquele alimento ser mais gostoso, para estimular mais ainda a criança. Então, além de não ser um produto natural, né, eu ainda tenho um produto industrializado. Então, eu vou deixar meu filho na escola, minha filha, e eu vejo as crianças quando abrem a lancheira, é o suco na latinha, né, na caixinha, com aqueles coisinhas lá de aqueles bolinhos cupcake, sabe, de manhã cedo. Isso é o lanche da criança. Eu falo, meu Deus do céu, como é isso? Como é que fígado é esse? Sabe? Dá vontade de ir lá e tirar aquilo da criança, assim, porque a informação, a gente precisa se informar. E isso está altamente ligado a uma criança com excesso de obesidade, que é o que a gente vê hoje em dia. As crianças estão obesas, sedentárias. Às vezes eu atendo alguns adolescentes que são colegas, enfim, que trazem para mim, eu acabo atendendo, não atendo criança, mas às vezes eu leio alguns exames de criança e eu vejo, tipo assim, a criança com uma insulina de 10, de 12, eu falo, meu Deus, uma criança de 7 anos com uma insulina dessa, o que vai ser quando crescer? Como é que vai ser isso aí cronicamente, essa resistência à insulina? E eu fico impressionada, os filhos das minhas amigas, sabe? Quando eu olho assim, eu falei, cara, não tem alguma coisa errada. Ah, eu dou porque é legal, porque é gostoso. Você está fazendo seu filho ficar inflamado. Então, aquilo que você começou a comer com 20, 30 anos, porque a modernidade começou para algumas pessoas, né, de 10, 15 anos para cá, esse boom, vamos lá, 20, 30 anos, as crianças estão tendo contato desde muito cedo. E desde muito cedo estão ficando muito inflamadas. É o que a gente vê no dia a dia, infelizmente. Excelente. E agora um assunto que gostamos bastante, né? Tem esteatose. Qual que é a relação da microbiota com a esteatose? Falou, a gente gosta bastante, eu já sei que a gente vai entrar no intestino. Eu já sei que o nosso olhinho brilha pelo intestino. Tem toda a ligação. Então, o intestino e o fígado, eles são irmãos gêmeos. Embriologicamente, né, o fígado, ele vem do broto embrionário do intestino anterior. Então, eles têm total ligação, tá? Então, intestino e fígado, tanto é que uma metástase de um câncer intestinal, o primeiro ponto de partida dele, de um foco de metástase, é hepático. Então, eles estão completamente ligados, é o famoso eixo intestino-fígado, através do sistema porta. Então, tudo que acontece no intestino sinaliza no fígado e tudo que acontece no fígado sinaliza no intestino. Então, não tem como a gente separar duas coisas. Tem alguns polimorfismos que a gente sabe que tem pacientes que têm tendência maior a fazer gordura no fígado, enfim, a gente sabe que isso tem sim. Tá? A gente sabe que tem pacientes que comem gordura raros, tá? Isso não é o geral, mas que o paciente toma gordura e acaba metabolizando tudo isso em triglicerídeo, são raros casos. Mas, no geral, é a má alimentação que está inflamando o intestino e que do intestino, através da veia porta, vai alterar o fígado. Tá? Então, a microbiota, que faz parte de todo o nosso metabolismo, então, quem seleciona o que a gente vai absorver, o que é bom e o que não é, essa seletividade, quem faz é a microbiota. Então, passa para dentro do intestino tudo que é saudável. E o que não é, a microbiota entende que tem que ir embora. Quando esse intestino começa a ser desregulado por uma má alimentação, pela inflamação, pelo estresse, pelos alimentos alergênicos, que a gente sabe que é o dia a dia, né? Eu vou começando a fazer a abertura das paredes, da parede celular. Então, o intestino, que é muito ligadinho, assim, através das side junctions, ele começa a abrir. E eu perco essa seletividade. Tudo que passa aqui na luz intestinal, pinga, pula lá para dentro. E onde é que vai cair isso? Na circulação e vai para o fígado. Quando chega no fígado, esse intestino que está liberando citocinas inflamatórias, porque o intestino está todo inflamado, ele vai alcançar o fígado e vai causar inflamação no fígado. Então, é através do intestino inflamado, é através da ligação com o intestino que o fígado se inflama. Então, eu não tenho como separar uma coisa da outra. A frutose, ela é absorvida através do GLUT5 no intestino delgado. Então, tudo é absorvido no intestino. O que vai para o fígado, primeiro passa pelo fígado. E quando o fígado se inflama, automaticamente o intestino e vice-versa. Esse é o mecanismo principal de ligação, através do LPS, que vai estimular Toll-like receptors, que a gente sabe que vai estimular citocinas inflamatórias, e as citocinas inflamatórias vão parar no fígado e inflamar ainda mais o fígado. E mais, alguns estudos mostram, tá, pacientes obesos e que têm gordura no fígado têm a tendência a fazer uma microbiota que produz etanol, tá? Que tem produção aumentada de etanol. Então, às vezes, a doutora, eu não bebo. Eu não sei, eu não bebo. Eu não tenho problema nenhum. Mas a obesidade
com desequilíbrio da microbiota, desbiose intestinal, ele aumenta a chance de você ter uma população da microbiota que produz álcool, etanol. Então, a criança que está comendo mal, que está com desbiose, ou o adulto, ele está produzindo também álcool dentro do intestino dele. Então, olha como o negócio é muito mais complexo. Né? Então, eu não tomo álcool, eu estou livre do problema. Não, você não está livre do problema. Os estudos estão mostrando cada vez mais a ligação das bactérias que produzem etanol nos pacientes obesos. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a paciente está intoxicada de todo jeito. Além da alimentação, uma microbiota alterada que vai aumentar o risco de produção de etanol, que vai aumentar a inflamação e que vai estimular meu fígado. E essas citocinas inflamatórias caem na circulação e vão para o coração, que vão para o pâncreas, que vão para o cérebro. Então, eu faço inflamação no coração, eu aumento a chance de risco cardiovascular. Alguns estudos mostram que a esteatose hepática aumenta placas de gorduras, né, placas de ateromas na carótida, aumentam a íntima da carótida. Eu faço neuroinflamação, o paciente está completamente inflamado por um fígado inflamado, então o paciente está irritado, o paciente está com brain fog, que é aquela irritabilidade, aquela visão turva, aquela enxaqueca que não melhora. Doutora, eu já tomei todos os remédios do mundo para enxaqueca. A inflamação dele é uma cascata. Está inflamado o fígado, que tá inflamado o intestino, que está inflamado o fígado e que está inflamado o corpo inteiro. Então, eu não consigo separar as coisas. Não dá para separar. Eu costumo falar que isso aqui é uma ponte. Isso aqui não é quebrado. Eu não consigo separar cabeça, enxaqueca, dor, irritabilidade, depressão, ansiedade, se eu não estiver olhando lá para baixo. Não tem como. O paciente está com uma neuroinflamação. Então, eu tenho que tratar um todo do meu paciente para que eu entenda que ele vai desinflamar como um todo. Não só o intestino, não só o fígado. Esse é o mecanismo. Maravilha, maravilha. Então, ficar na cabeça de vocês que disbiose também causa esteatose. Essa é um resumo disso. Mas vamos lá. Mudei hábitos, cortei carboidrato, tô malhando, melhorei meu sono. Agora, doutora, quais os nutracêuticos amigos do fígado, para quem já fez o dever de casa e limpou o terreno biológico? Então, vamos lá. O que eu tenho que focar no tratamento, que também é uma contradição do que a gente vê, infelizmente, no dia a dia, quando eu pego meus pacientes com algumas condutas. O que eu tenho que focar no fígado, além de ter mudado tudo isso, são os nutracêuticos que me levam a tirar a resistência à insulina. Então, o que eu pego no início, normalmente são pacientes que estão tomando medicações para baixar gordura, né? A gente sabe alguns nomezinhos aí que a gente usa, e o paciente fala que faz cocô cheio de gordura. Isso aí não esquece, não é a gordura das fezes que vai estar tirando a gordura do seu fígado, tá? Não é a medicação para baixar o colesterol que vai ajudar. Tem alguns estudos mostrando que essa medicação pode sim ajudar, principalmente quando o paciente já tem um risco cardiovascular. Mas o que eu tenho que focar são nutracêuticos, são medicações que me diminuam a resistência à insulina, que é o grande problema, que é a glicose. Então, aí, primeiro, eu tenho que desinflamar. Eu gosto muito de alguns hepatoprotetores. Gosto muito da silimarina, tá? Eu gosto muito... Não é que eu gosto, assim, é fundamental que eu use a N-acetilcisteína no meu tratamento, porque ele vai estimular a glutationa, que é um potentíssimo antioxidante. Então, eu tenho que ter a N-acetilcisteína. Eu gosto muito do mioinositol, tá? A berberina, o felodendro, eu adoro. Eu só tenho cuidado se o paciente não está com uma inflamação hepática já. Mas quando ele não tá, eu gosto muito de usar como estratégia o felodendro. Vamos lá mais. Eu gosto muito do extrato de bergamota. Também diminui ali os triglicerídeos. Uso a metformina quando há necessidade. Muitas vezes eu inicio com a metformina. Aí eu tenho que ter cuidado com essas outras medicações que eu tô passando, né? Para não juntar tanto hipoglicemiantes assim. Apesar da metformina não ser hipoglicemiante, mas eu posso baixar muito a glicose do paciente. Então eu tenho que ter esse feeling também. Eu tenho que ter esse cuidado. Não posso jogar tudo de uma vez na fórmula do meu paciente. Eu tenho que desinflamar primeiro ele. E eu vou usando essas estratégias para diminuir a resistência à insulina. Eu gosto muito do picolinato de cromo, né? É fantástico, eu amo picolinato de cromo, porque além de eu diminuir a resistência à insulina, eu também ativo a mitocôndria. Então, eu ajudo ali na fadiga mitocondrial, picolinato de cromo. Enfim, eu vou ajustando essas ideias dentro do meu paciente, vou limpando o fígado. Eu costumo falar assim, a medicação é um
plus, é um a mais. Eu vou ajudar a faxinar. Quem vai limpar o fígado, então, assim, a medicação é como se fosse a vassoura e o balde, tá? Então, eu tô dando para ele aquilo. Quem vai fazer a limpeza da casa, quem vai fazer a faxina do corpo é o paciente. Então, aquilo ali vão ser utensílios a mais para que eu comece a limpar o fígado. Mas isso não quer dizer que eu vou tomar o remédio e que vai estar tudo resolvido. Ah, não, já estou tratando a gordura no fígado. Falei, o médico já me passou medicações, eu já estou tomando. Mas o que você fez para mudar? O que mudou na sua rotina? Qual o alimento que você tirou? Qual a estratégia que você melhorou? Não, ele não me disse isso. Falou só para tomar aqui essa silimarina, que é o que é mais comum aí na drogaria, e mandou tomar isso aqui por 2 meses. O que adiantou? É meio que eu dar o balde, eu dar a vassoura, mas a paciente não tem mão. Vai limpar como? Você entendeu? Então, eu preciso ter estratégias no geral para fazer essa mudança dos hábitos, que é fundamental. Eu não limpo o fígado se eu não tratar o hábito. E os nutracêuticos vêm para limpar, para ajudar, para desintoxicar, para desinflamar. Esse é o objetivo. Ótimo. E nesse caso, Rádia, o ômega 3 é bom também? Você costuma usar? Eu uso muito ômega 3 para tudo. Para tudo, eu sou fã de ômega 3. Ômega 3 para inflamação intestinal, né? Para a gente melhorar a barreira intestinal do paciente. Eu uso ômega 3. São gorduras saudáveis do paciente, como eu falo mais uma vez. Tá aí o ômega 3 para provar que gordura é muito bom. Né? Então, eu uso o ômega 3 em todas as situações. Eu sempre deixo o ômega 3 ali na primeira página ali, para que ele use isso para todas as áreas do corpo. A gente sabe que isso é maravilhoso para o coração, a gente sabe que o ômega 3 é maravilhoso para o intestino e também, claro, junto o fígado. Então, o ômega 3 ele age em todas as áreas da inflamação. O ômega 3 é fantástico para diminuir o processo inflamatório, sim. Uso muito. Perfeito. Então, um resumo para o pessoal é assim, ó. Açougue, peixaria e feira. E parar ou diminuir supermercado e padaria. Ponto. Descascar mais e desembalar menos. Né? Esse ditadozinho que a gente escuta, todo mundo acho que já escutou esse mecanismo, esse ditadozinho aí é a coisa mais fantástica que a gente tem. A gente parou de comer comida. E o que eu mais escuto, Eurípides, no meu consultório, o que eu vou comer então, doutora? Inclusive, eu tô vendo aqui na live que tem umas pessoas que estão falando isso. E o que eu vou comer, doutora? Comida, gente. As pessoas deixaram de comer. Comida. Você não conhece a carne, o frango, o peixe, o ovo, o feijão, você não conhece os tubérculos, você não conhece as frutas, você não conhece chá. Para quem pode, o café preto sem açúcar. Eu vivo postando aqui para quem pode, tá? Mas o café tem seus benefícios, é bem controverso, mas claro que tem os metabolizadores dentro do café, mas isso aí a gente deixa para depois. Mas enfim, tem chá, tem suco, tem comida. Você vai almoçar comida, você vai comer salada, você vai comer fígado, você vai comer as folhas escuras, que são maravilhosas. Então, tem tanta coisa pra gente comer. A gente vai comer o omelete, a gente vai comer o ovo do jeito que quiser. Ah, então, doutora, só ovo cozido, né? Não. Você pode comer o ovo no azeite, de vez em quando, para mudar. Você pode fazer um omelete no óleo de coco. Então, tem outras estratégias. Claro, eu preciso de uma nutricionista do meu lado, né? Ninguém faz nada sozinho. Isso é um tratamento multidisciplinar. Eu preciso do terapeuta, quando a pessoa não está com essa ansiedade do alimento. Eu preciso da nutricionista. Então, quem a gente arruma, eu escrevo normalmente para o paciente o que eu não quero que ele coma. Mas o plano nutricional, quem vai fazer é a nutricionista, não sou eu. Tá? Eu preciso dela. Então, quanto que vai comer de arroz? Quanto que vai comer de feijão? Quanto? Isso aí quem faz é a nutricionista, não é a gente. É o papel delas e é fundamental que eu tenha esse profissional do meu lado. Agora eu escrevo. Você vai levar para o nutricionista isso aqui, ó. Eu não quero que tenha na sua dieta isso, isso, isso e isso. Aí dentro dessa estratégia que eu tirei, você vai fazer o seu plano alimentar. Então, eu preciso de uma nutricionista que fale a minha língua, né? Eu preciso de uma nutricionista que entenda o que é alimento inflamatório. Infelizmente, a gente ainda não tem, assim como em todas as áreas, como a gente também não tem as pessoas da classe que não falam nossa língua, também tem, como todo profissional. E eu preciso, muitas vezes eu tenho que mandar paciente para osteopatia, e eu tenho um osteopata que eu mando aqui em Manaus, então eu coloco muitos pacientes para ele. Eu tenho que ter um paciente um dentista integrativo que entenda o que é uma boca saudável para ter um corpo saudável. Eu também tenho a minha dentista integrativa aqui, que eu encaminho meus pacientes quando eu vejo paciente com cavidade oral totalmente
desequilibrada, não trata o intestino se eu não tratar a cavidade oral. Então, a gente vai juntando todo mundo, né, todos os esforços para a gente ajudar aquele paciente. Eu sozinha não vou conseguir, muitas vezes o paciente sozinho não vai conseguir, ele precisa, sim, de profissionais que possam ajudar. Excelente, excelente. E estão falando, ah, a carne tá caro. Gente, vamos comer víscera, vamos comer fígado, vamos comer o que os nossos ancestrais era a primeira coisa que eles comiam quando abatiam a presa, né? E é barato. O fígado ia para o chefe da aldeia, sabe disso, né? Que é a carne nobre. Então, o fígado ele era separado para o chefe, de uma carne tão nobre que é. Então, o fígado é uma coisa assim fantástica para o corpo, todo o complexo B está ali dentro. Enfim, maravilhoso. Eu sou, enfim, como tu já sabe, né? Eu não como carne, mas estimulo muito as pessoas a comerem, tá? É uma pena que eu não coma, uma pena mesmo. Mas isso aí enfim, eu acho que é genético o problema. Estimulo meus filhos a comerem carne, pelo menos ali 2, 3 vezes na semana. Estimulo a comer fígado, sempre. Então, eu tô toda hora, eu sofro por não comer carne quando vai no churrasco. Eu tenho que levar minha comida, eu tenho que levar minha banana, eu tenho que levar o meu franguinho ali, que ainda como frango, só como carne vermelha. Mas é fantástico, tá? A carne tem que ser comida e, na verdade, diversificar. Um dia uma carne vermelha, o frango, o peixe, a carne suína, um dia o salmão, um dia, enfim, né? Diversificar a carne de caça. Esse é o legal da coisa, né? Eu não fazer aquilo todo dia, a mesma alimentação. Eu acho que aí tá o segredo da coisa. É quando as pessoas precisam de um nutricionista do lado, com certeza. Tá perguntando a Kátia, fígado de boi ou de galinha ou de bacalhau? Fígado, em Fígado. suma. Fígado das vísceras você vê, né? Como o fígado é tão um amor por ele que eu tenho. Você vê, o fígado da víscera de um animal é fantástico, né? A carne mais nobre que tem. O fígado é um dos órgãos mais lindos que a gente tem, tão negligenciado, tão maltratado hoje em dia, sabe? De 20, 30 anos para cá, 20, 30 anos para cá, como o fígado está sendo maltratado, como o fígado está sendo machucado, como as pessoas estão descuidando de um órgão tão lindo, de um órgão tão metabólico, tão hormonal, sabe? Então, como é que eu vou separar o fígado de uma tireoide? Não existe isso. Não existe isso. O T4, ele é transformado na forma ativa para T3 no fígado. Então, às vezes eu tenho uma tireoide alterada, na verdade eu tenho o fígado alterado. E aí a gente foca muito aqui na tireoide, né? Porque tá com uma alteração no TSH, enfim, em outras partes aí, o anti-TPO, que eu tenho que olhar lá pro intestino, quando eu tenho um anti-TPO alterado. Então, como é que eu vou fazer a tireoide funcionar? Como é que eu vou dar um T3 ativo para circulação? Se aonde eu faço essa transformação, que é hepática, o fígado tá doente. Você consegue entender que a coisa é muito maior do que eu achar que eu vou ter que dar, que eu vou ter que, tipo, deixa pra lá, é só uma gordura leve no fígado. Como assim? Como é que é só uma gordura leve? E o que eu vou fazer com a tireoide desse paciente? Como é que eu vou ativar o hormônio desse paciente? Que se é lá no fígado que eu ativo isso. Entendeu? Então, é um órgão lindo, é um órgão fantástico, que infelizmente está sendo machucado, maltratado. Essa é a grande verdade. E eu É falo aquela no isso, paciente, eu tenho gordura leve. aquela gordurinha ali é a ponta do iceberg, né? Do problema muito Sem mais. dúvida, sem dúvida. Tem muito mais problema atrás disso aí. Traz muito Eu, mais consequências, aumento de obesidade, de diabetes, aumento de risco cardiovascular, problemas na tireoide, inflamação intestinal, problemas, inflamação cerebral. É muito mais complexo do que o paciente dizer, olhar para mim e dizer, não, doutora, é só uma simples gordurinha. Ele me disse que é só uma gordurinha leve. O médico me disse que é só uma gordurinha leve. Mas quanto tempo você tem essa gordurinha leve? Ah, doutora, uns 5 anos atrás, quando eu fiz, já tinha essa gordurinha leve. Então, 5 anos ele tem uma gordura leve e acha que tem que ser. Eu falei, seu fígado tem que estar limpo. Seu fígado não é para nem ter gordura leve. Seu fígado é para estar limpo, para poder fazer as funções metabólicas que ele precisa. Então, não se conforme com menos pior. Não é menos pior que tem que estar. Ah, doutora, então já. E aí, doutora, já tá melhor, já teve em grau 3, agora tá em grau 1. Eu falei, você está se conformando com menos pior? Eu não quero nada no seu fígado. Você não tem que querer nada de gordura no fígado. Não é o menos, o menos pior. De jeito nenhum. Rádia, o pessoal gostou tanto que eu acho que eu vou ter que te chamar outras vezes aqui, viu? Vamos, eu tô aberta para isso mesmo. Eu amo falar, né? Eu falei para ti
a gente vai conversando e eu me empolgo falando isso. No meu consultório, eu sou a mais entusiasmada de jogar isso pro meu paciente. Eu desenho pro paciente, entendeu? Eu falo, ó, vamos desenhar a boca, peço o meu desenho, tá? Mas eu faço a boca ali, eu faço o esôfago, faço o estômago, e eu vou desenhando, eu vou explicando tudo isso para ele. Eu amo falar sobre isso. Eu acho que a informação é que vai tirar o paciente dessa desinformação, né? Eu acho que é quando a gente mostra, é isso aqui, é o canal de abertura para que a gente consiga levar informação para tanta gente, as pessoas que ainda vão assistir depois que vai ficar gravada. É esse o nosso objetivo aqui. Eu falo para um paciente dentro do meu consultório que eu estou tendo vontade de jogar essa informação para tanta gente que acha que tapioca é saudável, que pão integral é saudável e que leite de natar é saudável e que está com medo de gordura. Então, só da gente desmistificar isso aí e de mostrar a importância que é a gordura no fígado, isso é que a importância e a gravidade que é isso dentro do corpo para todos os sistemas, já é válido o que a gente está fazendo aqui, porque esse é o objetivo, é mandar a informação para o paciente mesmo. Excelente. Rádia, quero a live com a sua irmã também, viu? Fala para ela que o convite. Sim, sim, olha, suplementação na gestação, ela é crânio nisso. Ela, nossa, ela é outra entusiasmada como eu, fala muito como eu, então ela vai adorar falar sobre isso. A gente troca Pode, muita ideia, pode assim. falar meu convite para ela, eu quero, viu? Quero muito mesmo. Olha, a gente pode até fazer uma live juntas, ela aqui do meu lado. Pronto, A gente perfeito. troca muito uma ideia, vai ser muito legal. A gente vai juntos porque a gente vai falando a mesma língua e vai acrescentando. Enfim, a gente pode colocar aqui um espelho do meu lado aqui e a gente divide a rádio em dois. Pronto, vamos combinar, com certeza. Rádia, eu sempre peço para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, que eu sou viciado em leitura. Então eu pego isso, anoto e boto na minha lista de leitura. Bom, um dos grandes que eu vi até o Mohamed falando aqui é aquele 10%. 10% humano. Eu li já há um tempão, eu amo esse livro. Eu amo livros assim. Eu tô lendo agora a Fisiologia do Trato Gastrointestinal, que eu sou apaixonada. Tava lendo, na verdade, eu tô lendo 3 livros. Estou lendo o Guyton todo de novo, mas na parte da fisiologia do sistema digestivo. Então, agora eu tô focada totalmente ligada a isso. A parte de coprológico funcional, também separei um livro, um artigo, e estou lendo do laboratório do Arthur Lemos sobre o exame coprológico funcional. Enfim, agora eu tô totalmente ligada a intestino. Deixa eu ver um outro que eu li dessa área. Eu li alguns romances, né? Algumas coisinhas que... Mas, assim, de 2 anos pra cá, eu te confesso que eu só foco no intestino. E meus livros são os meus artigos aqui. Então, todo dia eu baixo um artigo e vou ler. Então, eu vou fazendo ali, eu só baixo outro artigo quando eu leio aquele que eu li e vou juntando as informações. E quanto mais eu leio, menos eu sei. Eu aprendo muito com meus pacientes, muito. Então, eu falo, doutora, a senhora já viu aquela planta que me falaram? Eu falei, não, nunca ouvi, peraí, deixa eu anotar. Aí eu anoto. Eu aprendo muito, os pacientes trazem muitas ideias para mim. A senhora já ouviu aquela planta que faz isso? A senhora já ouviu naquele método, não sei o que? Opa, não, peraí. Então, eu nunca acho que eu sei. Eu não sei, eu nunca acho, não. Eu não sei nada, né? Eu tô todo dia aprendendo. Eu adoro os pacientes que trocam ideias comigo. Tem gente que já é um pouco dessa integrativa quando me procura, os pacientes. Então, eles falam, você nunca ouviu falar nisso? Eu anoto, vou pesquisar, vou olhar, não sei nada. Não falei, não, eu não sei, mas eu vou te falar, depois eu troco uma ideia contigo. Então, eu nunca digo que está errado aquilo que o paciente está fazendo, eu nunca digo que eu não sei, não, eu não sei, realmente eu não sei sobre isso. Meus pacientes sabem que eu falo muito isso. Vou pesquisar para saber e depois a gente troca uma ideia. Enfim, hoje, nesse dia, é muito artigo. Hoje em dia eu tenho lido muito, muito artigo. E todo o trato da fisiologia do trato gastrointestinal. Esse é o meu foco de leitura hoje. O Guyton anda do meu lado, toda noite ele está aqui em cima da minha mesa e eu vou folheando e vou fazendo o resumo dele. Estou fazendo o resumo dele no computador, de todo o Guyton. E é muito grande, né? São pelo menos 400 folhas só do sistema digestivo. Metabolismo, enfim, também de lipídios, proteínas. É muito grande o livro. E é Rádia, isso. engraçado, né? Que a parte tão importante da medicina, que é a bioquímica e a fisiologia, é dada nas cadeiras iniciais, quando a gente não tem nem maturidade para entender aquilo ali, né? Você Então, sabe que eu estava falando isso essa semana?
Falei, meu Deus, a coisa mais importante, a gente fica tão na ansiedade. Fisiologia, eu lembro, acho que eu dei no segundo semestre, terceiro semestre da faculdade. Que a gente tá naquela empolgação. Aí qual era o nosso desespero? Era chegar nas patologias. Aí eu quero ir pra cardiologia. Aí o próximo módulo vai ser endócrino. Aí, então a gente queria entender como é que tratava o problema. E a fisiologia, nem ligava para aquilo, sabe? Nossa, e hoje eu estou tendo que ler ali fisiologia de novo, sabe? Aquela coisa ali básica que a gente vai ler do metabolismo, da via metabólica. Aí eu falei, caraca, a gente não dá moral para isso, né? A fisiologia deveria ter do primeiro ao último semestre da faculdade. A gente deveria semestre ter fisiologia do nosso lado. A gente trataria muito mais, entenderia muito mais o corpo do que só remediar. Essa é a verdade. A gente remedia na faculdade. Excelente, excelente. Como que o pessoal te encontra? Estão perguntando aí quais seus projetos atuais, projetos futuros? Me conte tudo. Então, vamos lá. A página do meu Instagram é doutora Radja Abdala. Colocar a doutora Radja, só vai ter eu lá mesmo. Agora eu tô começando não fazia muito aqui divulgação das coisas, mas enfim, fui cobrada isso, porque essa conversa que a gente está tendo aqui, eu conversava muito com amigos. Ai, doutora, explica isso mais, doutora, fale isso mais, doutora, expõe, explica isso para as pessoas ouvirem. E aí eu fui meio que cobrada a estar aqui nesse bate-papo, porque fora da tela eu sou isso aqui, é essa conversa, a gente vai para sítio fim de semana como eu tava, e trocando ideia com as minhas amigas, passando informação. Então, agora eu estou usando mais a rede social, então é lá a doutora Rádia. No meu perfil está o telefone do meu consultório. Eu atendo presencial e também atendo online. Então, eu tenho alguns pacientes de fora, tenho alguns pacientes que eu estou atendendo à distância também. Enfim, também estou nessa coisa da endoscopia, que aí, Eurípides, depois eu vou conversar contigo fora daqui, para a gente trocar uma ideia. O Marcelo tá me perturbando aqui para a gente fazer endoscopia, para a gente fazer colono. E eu não sei, né? Porque eu amo atender, eu amo essa paixão de atendimento. Aí eu tenho medo de deixar de lado um pouquinho isso. Enfim, Dá para dividir o amor, Rádio. Pode ficar tranquila, que é um outro videogame que você empolga também. Você pode ficar tranquila. Pois é. Eu falei para ele, a gente vai se encontrar semana que vem, e aí eu acho que a gente vai acabar mesmo fazendo os nossos projetos e aumentar, né? Eu tenho muito curso para fazer, que eu quero fazer ainda. Dentro da área da integrativa, muitos cursos, eu fico com um monte de ideias. Só agora eu estou em três cursos, né? 2 pós e um curso. Só agora. Então, às vezes, meu fim de semana é de estudo. E aí eu tenho 2 filhos, né? Tenho um marido, então às vezes o marido dá uma cobrada, porque a gente acaba se empolgando muito nisso aqui. Enfim, às vezes ele fala, amor, vai estudar de novo. Amor, vai trabalhar de novo. As crianças já foram dormir, vai descansar. E eu tô ali tentando, né, jogar em todos os lados. Mas é isso, eu vou tentar ver se eu começo agora a endoscopia, que é um projeto meu que eu tô adiando um pouco. Mas eu não vou parar de atender, eu não vou parar de estudar essa integrativa. Eu ficaria frustrada de não fazer isso, sabe? Porque quanto mais eu estudo, mais eu uso em mim. Então, acreditem, eu uso tudo que eu passo nos meus pacientes, tudo. Quer dizer, eu uso muito mais, né? Eu uso aqui a minha coisinha de suplementos é cheia. Vai acabando, o meu marido é o mais médico daqui de casa, então ele já vai comprando, acabou o ômega 3. Amor, tá acabando a rodiola, amor, tá acabando o magnésio. Ele mesmo sai para comprar, ele anota tudo, então eu suplemento tudo. Então, antes de passar para o meu paciente, eu uso em mim. Uso na minha família, uso nos meus filhos, suplemento todos os meus filhos aqui em casa, todos são muito bem suplementados, além de uma ótima alimentação. Sou muito chata com a alimentação. Tipo assim, as pessoas próximas de mim, minhas amigas, minha família, sabem o quanto eu não abro mão de uma alimentação saudável. Anda descalço, anda na rua, se suja, anda rasgado, volta da rua todo sujo, mas não na alimentação. Isso eu não abro mão, que eu acho que é a educação e a saúde que eu posso dar para os meus filhos. E é dentro da alimentação, ensinando para eles. Enfim, e a gente vai seguindo aí nesse mundo. Não para de ter curso, né? Tu mesmo sabe disso. A gente vai, quanto mais que a gente vai acabando o curso, a gente já tá olhando pro outro, a gente tá olhando pro outro. Quero fazer um outro de hormônio também. Quero fazer um outro de tireoide. Quero fazer um outro de intestino, que esse aí eu já vou me preparar, já vou me inscrever para fazer. E é isso. Não para de estudar. Nem tu, né, Eurípides, né? Somos. Vamos dizer, já tinha uma simpatia muito grande por você, agora com esse bate-papo
te conheci um pouco mais, né? A gente faz a pré-live, a gente conversa, tudo. Vamos dizer assim, tem uma energia muito boa. Então é algo Obrigada. sentar para tomar uma água com gás, para conversar mais e encontrar pessoalmente. Você quer deixar algum recado final para o pessoal? Eu quero deixar aqui que as pessoas tenham esse cuidado a mais com o corpo, sabe? Que entendam que a casa da gente é isso aqui e que a gente consiga fazer um envelhecimento saudável. Eu acho que esse é o maior objetivo, é o que eu passo sempre no meu consultório. Envelhecer todo mundo vai, né? A gente está envelhecendo todos os dias, mas envelhecer saudável é o grande segredo da vida, né? Eu costumo falar, a gente está descendo a escada da vida, isso é fato, mas tem pessoas que estão descendo devagar e curtindo a descida, né? Viajando, curtindo os filhos, tendo qualidade de vida, enfim, olhando a paisagem. E tem pessoas que é como eu pego no meu consultório, infelizmente, rolando da ladeira embaixo, assim, envelhecendo, caindo na ladeira. Estão ruins, tomando milhões de remédios. Às vezes eu jogo assim 14 remédios em cima de um tira efeito do outro, que começa a tirar, porque já tá doendo um, que começou o outro, aí aquele já acabou o intestino, que acabou, agora tá dando ansiedade, que agora não consegue dormir. E eu paro assim, falei, ai meu Deus, como é que eu vou ajeitar tanta coisa aqui nesse corpo? Sabe? Então eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com isso aqui é a nossa maior riqueza. Porque uma pessoa doente, uma pessoa sem qualidade de vida, que é o que eu pego no meu dia a dia no consultório, é uma pessoa ruim, né? Não curte filho, não curte marido, não curte família, não curte nada, porque não tem tempo de tanta dor, de tanta mazela, de tanta queixa que o paciente tem. E busquem pessoas que falem essa língua aqui, né? Vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado agora. Puxem, leiam, estudem, vejam lives de pessoas que têm essa característica de falar que está tudo integrado, que entendam que o corpo é muito mais complexo, que dá só remédio. E tem tantos bons profissionais usando a rede social para isso, né? Como a gente está fazendo aqui também, como você faz isso nas suas lives. Enfim, então a gente está aqui para jogar essas informações e vocês sugarem o máximo que puder da gente. E a gente aprende de lá, vocês aprendem daqui, e assim a gente vai trocando essas ideias. Maravilha. Então vamos lá, vamos curtir o filho, esposa, você, marido. Fica com Deus, gratidão, foi muito bom mesmo, viu? E Obrigada. Obrigada. Fica com Deus também, Eurico. A gente marca outra live aí pra gente conversar sobre outros assuntos. Acho que vão cobrar. com certeza. Tá bom, então. Fica com Deus, meu amor. Beijo. Obrigadão, viu? Obrigada por tudo. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.